workshop de hoje, ouvindo um pouquinho de vocês. O que trouxe vocês aqui hoje, o que vocês conhecem da Umbanda de maneira bem resumida, de maneira bem simples, para que a gente possa fazer essa troca. Essa troca é muito importante. Não tem ninguém que saiba tudo e não tem ninguém que não possa ensinar. Então, que a tarde de hoje seja uma tarde de troca, de aprendizado para todo mundo, tá? O que motivou a senhora a estar aqui? Para aprender mais. Sim. Eu quero ter mais conhecimento para mim, assim, melhorar. Como eu estava vendo uma palestra, a gente se melhorar dá trabalho. Sim. Dói. Sim. Então eu quero isso para mim, quero aprender para mim me controlar mais. Bom, é a questão do aprendizado, né? Sempre é bom. Quanto mais você sabe, melhor para poder ajudar o outro. Sim. E tipo, eu já frequentei diversos lugares e senti que lá não era o meu lugar. Sim. Aqui já sinto totalmente diferente. Sinto que é um lugar que eu me sinto bem, que eu posso ser uma pessoa como eu sempre fui. Eu não me via na obrigação de estar sempre incorporando. Eu tinha que sair para estudar. Mas na cabeça da gente, o mundo era isso. Receber, dar passe e pronto. Davam para a gente ler, mas aquele negócio. A leitura que se tinha era Chico Xavier, nada voltado para um banco. Sempre fui ligado ao movimento umbandista, né? E para aprender um pouco mais. Obrigado pela recepção. Eu já conheci outros terreiros já, junto com a minha mãe. Eu acho que a Umbanda é uma religião que transmite um sentimento muito bom. Eu gosto muito de estar aqui em todas as giras e eu vejo esse encontro aqui, esse workshop, como uma forma de aprender mais. A minha experiência é bem recente, coisa de um ano, comecei aqui na casa. O que eu busco aqui é crescimento espiritual, evoluir realmente como pessoa e mesmo não fazendo parte das giras, sempre estando na assistência, eu sinto que nos últimos meses eu cresci demais. Então, estou aqui hoje para aprender, né? Para aprender, não sei nada. Então, Foi em outros terreiros, em Campinas, Sumaré. Quando vim pra cá, fiquei muito feliz de conhecer aqui e sempre, né, querendo voltar, fazer um tempo assim que tava pensando de vir, mas não tava rolando, aí fiquei super feliz quando vi workshop, quando vi evento, isso de compartilhar a experiência que propôs, e aí fiquei bem animada assim de vir. Eu estou muito feliz de estar aqui, assim, realmente é maravilhosa a oportunidade. Eu não vou falar mal dos outros terreiros. Nenhum faz essas coisas para nós. É desafiador, né? Mas desde o início, quando eu ingressei na Umbanda, eu sentia falta disso. Eu sentia falta de alguém que compartilhasse comigo a experiência, o que tinha, o conhecimento, o que era, o que não era, enfim. E quando eu descobri esse universo das palestras, do estudo, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, que bacana, existe autores sérios, existem pais e mães no santo muito sérios, que estão buscando, que estão tentando levar o nome da Umbanda adiante. É isso que a gente vai fazer na tarde de hoje, tá joia? Esse workshop se chama Umbanda, História, Resistência e Fé. A gente poderia aí até colocar História, Resiliência e Fé, porque ao longo dos slides, ao longo da apresentação, vocês vão compreender como se deu a história e a formação da Umbanda, que é uma religião brasileira, tá? Então, foi feito e pensado com muito carinho. Eu espero que atenda aí as expectativas de vocês. Então, quem sou eu? Né? A grande maioria já me conhece, mas eu vou falar de forma reduzida, né? Quem sou eu? Eu sou uma mulher, mãe, dona de casa, estudante, mãe no santo, umbandista, uma pessoa que tenta ao máximo fazer o nome da Umbanda ir pra frente.
eu tento ao máximo desmistificar tudo aquilo que a gente tem de preconceito com relação à Umbanda. Então eu visto com muito orgulho a bandeira da Umbanda, e quando as pessoas me perguntam qual é a minha religião, há tempos atrás eu falava, eu sou católica, porque eu vim de uma família católica. E depois, já no meio umbandista, a gente era instruído a falar que era espírita, porque o espírita ele é mais aceito. O espírita ele não é um macumbeiro. Agora o umbandista ele não é um umbandista, o umbandista é um macumbeiro. E isso precisa ser quebrado. Então as pessoas que têm um amor pela Umbanda, que têm uma simpatia pela Umbanda, que são umbandistas, devem sim assumir a sua fé, a sua religiosidade, porque é dessa maneira, sendo visto, colocando a Umbanda no lugar que ela merece, que a gente vai conseguir quebrar determinados preconceitos, determinadas situações, tá joia? Então, eu cheguei na Umbanda no ano de 2012. Então, nesse momento, eu conheci uma casa. Não saí dessa casa durante aproximadamente 6 anos. Permaneci nos trabalhos. Eu fui cambona, eu fui médium de atendimento. Depois, eu passei a exercer a função de mãe pequena. E nesse momento, quando eu estava sendo preparada para um rito de coroação, que algumas casas antigas elas têm, eu acabei me desligando dessa casa por conta dessa busca de querer saber algo mais, de querer compreender o que eu estava fazendo. Porque para mim não bastava fazer e aí as pessoas falavam, é porque é. Então esse é porque é para mim me incomodava muito, né? É segredo, é a entidade que sabe tudo. Não, a gente também tem que saber, a gente também tem que conhecer. Então eu, através do pessoal, não sei se vocês conhecem, Pai Norberto Peixoto, eu mandei um e-mail lá, ele me respondeu e aí a minha vida começou a mudar. Começou a mudar, eu descobri Mãe Márcia em Taubaté, templo de Umbanda, Caboclo Pena Branca, e no dia que eu chego lá, tava um monte de dirigente junto. E eu falei, caramba, que legal, mas eles estão juntos, eles não estão brigando, né? Eles estão convivendo em harmonia, porque existia essa coisa de que a Umbanda faz o que ela... Cada casa tem o seu cacique, então ele que manda é daquele jeito ali, acabou e é fechado e não pode passar. Então isso me surpreendeu bastante. Comecei um curso em Cambuí com o Pai Marcos, que hoje está com a casa aberta lá, junto com a Mãe Márcia estava dando essa estrutura para ele. Nesse período eu me desliguei da casa que eu fazia parte, fui conhecer outros terreiros, eu queria muito trabalhar. Não me identifiquei com os terreiros que eu fui para conhecer, com o coração aberto, mas eu brinco e é verdade, não é a casa que escolhe os filhos, né? São os filhos que escolhem a casa. Então, as pessoas que se identificam com o trabalho, as pessoas que se identificam com a maneira que a casa pratica, aí as pessoas ingressam. Então é assim, tem casa de 1001 formas, não é, Carlos? Existem casas de todas as maneiras. Então cabe a nós, Deus na sua infinita bondade deu pra gente essa oportunidade de escolher aquela que a gente se sente mais feliz, que a gente se identifica, tá? E aí, nesse período, eu acabei indo parar em Campos do Jordão. Conheci o Pai Rodrigo, Templo Escola de Umbanda Caboclo Flecha Dourada, me senti em casa, fui acolhida, comecei a trabalhar e o baiano me perguntou, na primeira gira que eu fui, o baiano me perguntou, falou, olha menina, você contou sua história, né, mas você trabalharia como uma médium comum? E eu ri, falei, eu sou uma médium comum, o que eu tenho de diferente? Eu não tenho nada de diferente. Então eu fui lavar banheiro, eu fui cambonar, eu fui passar por todos os processos até chegar, liberar uma entidade para dar consulta,
liberar outra. E aí, nesse período, as coisas aconteceram muito rápidas. E aí a gente viu que Paraisópolis não tinha estudo, que Paraisópolis era carente de um estudo. E aí, vamos levar esse projeto. E aí começou na sala da minha casa. Um mês depois a gente foi procurar um lugar. Diga-se de passagem que nenhum lugar em Paraisópolis quis abrir as portas para Umbanda. Tinha um ponto. A gente topava lugar. Tava quase tudo certo. Aí eu falava pra pessoa assim, para Umbanda. Olha, desculpa, mas é porque não vai alugar mais não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então ninguém queria saber de Umbanda. E era só para ser palestra. Então o único lugar que abriu as portas pra gente era um lugar onde era um bar, era um boteco. Eu não queria, resistir bastante, mas tinha que ser lá. E aí a gente foi pra lá, transformou a energia do lugar, começou a trabalhar. E depois de um ano, mais ou menos, né? Um ano e meio, né? Um ano e meio mais ou menos, aí a gente recebeu a orientação para buscar um outro lugar. E aí a gente se viu sem nada, e agora vai começar a luta tudo de novo. E a gente teve a graça de receber esse espaço. Quem veio no começo viu como estava, né? E já vê a transformação que esse lugar proporcionou. E quando a gente transforma o espaço físico, a gente transforma a gente também. A gente também transforma o nosso interior. Então isso é muito válido, tá? Daí nesse meio período, né, é importante frisar como que eu me tornei dirigente. Os trabalhos iniciaram lá, seu Flecha Dourada que tomava conta, e um dia ele chegou e falou, olha menina, agora você assume, agora é seu. E aí eu falei, caramba, mas e aquela coisa, né, porque na nossa casa, na nossa visão, para a pessoa se tornar dirigente, ela tem que ter uma coroa de chefia, ela tem que ter missão. Porque senão não se sustenta. E existe um jogo de búzios que é feito onde realmente existe essa confirmação ou não. E aí eu muito, né, assim, porque existiam outros médios em potencial para assumirem, né, a casa. Eu só queria que tivesse trabalho em Paraisópolis, era isso que eu queria, não importava quem ia estar à frente. E quando eu falei isso com ele, mas e a coroa, mas e o jogo? Eu já fiz sua leitura faz tempo. Eu falei, nossa, e eu sofrendo aqui, né? Porque eu sofria. A gente ficava naquela situação, e agora? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Então, assumi e estou em processo de formação sacerdotal. Vou estar sempre, porque eu estou dirigente, né? Eu estou dirigente dessa casa. A gente está em processo sempre. Mas, na nossa visão, não é indo lá e comprando uma carteirinha de dirigente que você se torna, que você tem aí a autorização das entidades para fazer. Você pode saber todos os trabalhos, todas as mandingas, todas as coisas, enfim, mas você precisa ter um propósito. E se esse propósito estiver alinhado, quando a gente descobre o nosso propósito como médium, como pessoa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nessa terra? As coisas começam a fluir, tá? Então, resumidamente, essa é a minha história. E agora vamos falar do workshop, né? Então, a gente vai falar, assim, de algumas coisas que permeiam a nossa religião, tá? E vamos tentar que todo mundo compreenda isso que a gente está falando de uma maneira simples, tá? Porque a Umbanda, ela é simples, mas ela não é simplista, tá? Ela tem, sim, os seus fundamentos, ela tem todas as coisas aí que dão base para a Umbanda. Então, não tem fórmula mágica, tá? Ninguém vai ensinar receitinha de nada. A gente sabe que isso não é legal. Então, a gente vai conhecer o quê? A história da Umbanda, porque eu vejo, de verdade, muitos umbandistas que se dizem umbandistas, mas não sabem a história da Umbanda, não sabem o que é Umbanda, para que é Umbanda, né? Tem um ponto muito antigo de um preto velho que fala, né? Todo mundo quer Umbanda, quer
quer, mas ninguém sabe o que é Umbanda. Então, é isso. As pessoas querem, mas as pessoas não sabem o que é. Então, a gente vai tentar apresentar para vocês aquilo que a gente acredita, mas não aquilo que a gente acredita com base no achômetro, tá? É com base em estudo, é com base em pessoas que vieram já desbravar esse caminho, tá bom? Então a gente vai falar aí da história da Umbanda, a mediunidade e o nosso comportamento, tá? Vamos falar brevemente aí dos orixás, do sincretismo. Vamos falar também das falanges e das linhas de trabalho. Qual que é a relação da natureza e da Umbanda e os fundamentos, pra gente encerrar, tá? Então, vamos lá. Quando a gente olha a Umbanda, né, e pelo senso comum, tá? A gente acha que a Umbanda não tem ritualística, que a ritualística da Umbanda é sem profundidade. Incorpora aí, faz aí, acontece aí, né? E pra gente poder ser umbandista de verdade, a gente precisa estudar e conhecer a realidade do terreiro, tá? Então a gente precisa tirar o sapatinho, né? Colocar os pés no chão, vivenciar o amor e a caridade. A Umbanda nasce no Brasil, tá? Ela é brasileira. E a história da Umbanda, ela se entrelaça com a história do Brasil. Isso é muito interessante, vocês vão observar mais à frente. E isso, a gente compreendendo a história do Brasil, compreendendo a história da Umbanda e vendo como que se dão essas relações, a gente começa a falar assim, é isso. A gente começa a clarear. Sabe quando dá aquela clareada? Então é isso que eu espero que aconteça com todo mundo. A Umbanda tem ritualística própria. Isso é muito importante frisar. Ela visa agregar aqueles que eram excluídos, julgados espíritos atrasados, e é assim que surge o anúncio da Umbanda, tá? As religiões sincréticas do Brasil. Por que a gente vai falar das religiões sincréticas? Porque lembra que eu falei para vocês que a Umbanda nasceu no Brasil? E a gente tem que entender o que aconteceu antes. Aí está a resistência, tá? Quando todo mundo aí estudou a história do Brasil, lembra mais ou menos. Chegou em 1500, aconteceu o quê? O encontro dessas três grandes tradições culturais, que foram a ameríndia, a europeia e a africana. Então, olha, pode falar. Eles vieram depois. Sim, eles vieram depois. Um pouquinho depois o africano chega. Mas é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. No primeiro momento, existe já uma religião que vai se fundar com os índios e os portugueses. Porque quando acontece isso aqui na história brasileira, desde o início, quando chegou os portugueses, só estavam os índios aqui. O que aconteceu? Tinha uma imposição. A imposição de qual religião? A religião católica. Então, para eles, para os colonizadores, era um absurdo ver os índios daquela forma, a maneira como era. E essa fé cristã católica, ela foi religião oficial do Brasil até a nossa Constituição. Então, olha, por quanto tempo as pessoas não tinham liberdade de expressar a sua fé? As pessoas tinham que falar que era católica. Tá entendendo? Por isso que se dá essa questão da resistência. Então, assim, teve uma tentativa forçada de aculturação. Porque se você quer dominar um povo, o que você faz? Você tira a cultura deles, não é assim? Você tira tudo que eles têm, você tira a cultura, você tira a fé, e aí você consegue dominar esse povo. Então, os indígenas sempre foram muito resistentes, eles não queriam abrir mão disso, até por isso que depois vem os africanos, porque não é mais viável ficar tentando fazer isso com os povos indígenas. Então, eles buscaram vários meios para que eles pudessem conciliar as tradições deles
com aquelas que estava sendo imposta, tá? Mas só um minutinho, é assim. Os escravos não estavam acostumados a ser não estavam acostumados a ser escravos. Sim. Então, para eles foram fazer até um tipo de suicídio, porque eles não queriam aquilo. Sim. Já os escravos, eles eram escravos lá na África. Então, os próprios irmãos vendiam eles, trocavam do tabaco, coisas miúdas. Então, o que eles acham? Mais fácil trazer escravo, o negro, para ser escravo, que o índio Escravo já não total, aceitava. Sim, sim. O índio, ele realmente teve aí essa questão da resistência muito forte, tá? Então, o que eles tentaram? Até tem um filme interessante, quem quiser assistir, é muito antigo. Ele se chama... Ai, como que eu vou lembrar o nome daquele filme? Que é lá da Serra, da... Ai, gente, me perdoe, não vou lembrar o nome do filme. Mas ele conta a história de um padre jesuíta. E é muito interessante. Sabe qual é? É a Missão. Isso, é a Missão. É a Missão. É um filme muito legal. Quem tiver interesse em assistir, pode assistir, que explica bem aí essa questão do indígena com o jesuíta, tá? Com os padres, com os portugueses. Então, a religiosidade tupi, que era em máxima, era o que existia no Brasil. A grande maioria aí eram os tupis. Então, o seu ponto central era o culto à natureza deificada, ou seja, a natureza eram os deuses, tá? O pajé era aquele que tinha acesso ao mundo dos mortos e dos espíritos da floresta. Então, geralmente, eles realizavam rituais de cura das doenças, expulsavam os maus espíritos e desfaziam feitiços. Olha que interessante. Tem similitude com a Umbanda, não tem? Então, vamos observando, tá? Eles tinham ingestão de bebidas e alimentos fermentados. Em muitos grupos tinham essa função ritual. Essa bebida fermentada, algumas casas, né, ainda fazem, que é o cauim. A gente conhece como cauim. Só que, claro, não se faz mais da forma como era feito, porque era feito as índias mascavam a mandioca e essa fermentação é que se dava essa bebida, e ela tinha um efeito um pouco alucinógeno, que facilitaria então esse trânsito, tá? A fumaça é derivada da queima do fumo, né, do tabaco, e também assumia um papel ritualístico muito importante. Eles combateram o rito a Iurupari, tá? Esse Iurupari tem a lenda dele, se a gente pegar, é muito parecida com a história do cristianismo. Ele também nasceu de uma virgem, enfim. Então eu gosto muito dessas coincidências, porque elas provam a existência de algo maior. Se a gente pegar a nossa cultura, se a gente pegar os orixás, a mitologia africana e iorubá, e a gente olhar também a mitologia grega, por exemplo, é muito próximo. Você enxerga aí, né, o deus do trovão, você enxerga Xangô, e tem o Thor, enfim, você vai fazendo aí as ligações que você quiser. Então tudo isso aconteceu na era que a gente não tinha tecnologia. A gente não tinha internet, a gente não tinha como se comunicar com o outro em pontos diferentes da Terra. Isso quer dizer o quê? Que existe um algo maior, tá? Cada um vai encontrar, seja na Umbanda, seja em qualquer outro culto, na religião católica, enfim, aquilo que mais lhe convém. Mas a existência do sagrado, ela se prova dessa forma, tá? Então eles combatiam aí, né, o rito. E os jesuítas também combateram a autoridade dos pajés. Então eles tiraram, né, tentavam a todo custo tirar a autoridade dos pajés. O rito é de evocação dos espíritos ancestrais e o uso do tabaco como erva sagrada. Então o que eles faziam? Não pode usar para o rito, mas para eles consumirem pode. Então existe até uma lenda, uma mitologia que fala que o tabaco ele passa a ser algo que vicia
depois desse momento, que passou, tirou o sagrado, parou de ser uma erva sagrada, parou de ser usado, não é que parou, mas ele foi banalizado, tá? Então, a partir desse momento, aí existiu essa questão do vício, tá? Mas a fumaça e a queima da erva acontece em várias e várias religiões, porque tem fundamento, tá? Então vamos falar dos bantos, né? Durante o final do século XVI e final do século XVIII, a principal etnia trazida para o Brasil foi a dos bantos. Em sua grande maioria, eles cultuavam um deus supremo chamado de Nizambi, a natureza deificada, personificada nas divindades chamadas de inquices. A etnia banto foi dividida em nações, tá? Sendo algumas delas Angola, Benguela, Cabinda, Congo e Moçambique. Então, essas foram algumas das nações mais conhecidas que vieram aí para o Brasil. E é interessante observar que eles culturavam aí um Deus Supremo, né? Hoje em dia, a gente observa ainda algumas entidades falando, alguns pontos falando da questão de Zambi, enfim. E aí os indígenas, né? Os índios, os caboclos, trazendo a questão de Tupã, tá? E, enfim, vocês vão olhar que tem essa similitude aí. Então, vamos entender como aconteceu os primeiros sincretismos. A santidade é o primeiro culto sincrético que se tem história, tá? Que se tem registro. Esse aqui seria um registro desse culto intitulado a santidade. Então, na santidade, os índios eles misturavam elementos católicos com os elementos da sua própria cultura, para que pudessem aí manter a sua cultura, tá? O toré e a pagelança. A pagelança também é famosa, tá? Em várias localidades ainda a gente ouve falar bastante da pagelança. Já o calundu e a jurema tem mais ligação com os africanos. A jurema é um culto que existe até hoje, tá? A gente conhece, eu conheço um dirigente que ele é juremeiro, tá? O que é interessante a gente observar da prática religiosa deles? Eles tentavam unir, fazer o sincretismo para que a cultura deles não morresse, para que eles conseguissem levar isso adiante. O culto da Jurema, ele é anterior à Umbanda. E quando a gente pensa que a Jurema ela é anterior à Umbanda, os mestres juremeiros das encantarias, eles se apresentam nos locais e eles podem tanto fazer trabalhos voltados para o bem, quanto trabalhos voltados para o mal, como as amarrações, enfim, esse tanto de trabalho que a gente costuma ouvir. Então isso tem a ver com o quê? Com a própria natureza desse mestre juremeiro e, claro, do médium, do aparelho, tá? Então, existe muitas casas que são de Jurema, que são casas voltadas para a prática do bem, para a prática da caridade. Mas como era um culto que existia antes, então aí pode estar a chave das pessoas, ficar no imaginário das pessoas, que a Umbanda tanto faz o bem quanto faz o mal, tá? A Umbanda só faz o bem. Se faz o mal, não é Umbanda, é outra coisa. E chegando na Umbanda. Agora fica mais confortável, né? Vamos falar da Umbanda. A gente entende que o anúncio da Umbanda se deu no início do século XX, em 15 de novembro de 1908, tá? Por que o anúncio da Umbanda é nesse dia? Por que a gente entende que é nesse dia? Lembra que eu falei dessas religiões sincréticas? Aí são 6 religiões. Existem milhares de religiões sincréticas espalhadas pelo Brasil.
Você acha que o preto velho ele já não se manifestava? Você acha que o caboclo ele já não se manifestava? Ele se manifestava. Existiam inclusive as macumbas no Rio que eram muito famosas, tá? E só que as macumbas elas eram um culto assim, onde as pessoas iam, ficavam até tarde, viravam às vezes a noite toda lá, bebiam um pouquinho, se divertia, tinha um atabaque, enfim. E aí tinha uma religiosidade ali também. Então, o anúncio da Umbanda pelo caboclo, ele vem para organizar esse culto, tá? O que impulsionava? A gente observa que existiu aí a abolição da escravatura, mas os escravos eles foram jogados nos morros, eles não tinham nada que desse amparo social para eles, enfim. E aí, você acha que se fizessem isso com a gente ia gostar? Claro que não. Então, muitos dessas pessoas, elas se tomaram pelo sentimento de raiva, de rancor, de ódio. Muitos derrubavam realmente os senhores nas famosas macumbas. Então vamos procurar um trabalho, vamos fazer algo desse tipo. Existia uma energia negativa sobre a atmosfera brasileira muito grande nesse momento. E a espiritualidade, ela vem e organiza esse culto, onde aqueles espíritos que tinham sido, sim, índios, escravos, enfim, que tinham algo kármico com o nosso país, eles começaram, então, a serem aceitos. Porque o preto velho até então baixava na mesa kardecista, ele não era recebido. O caboclo baixava na mesa kardecista, ele não era recebido, tá? Então o espiritismo, ele estava assim, em ascensão nessa época, as pessoas estavam ganhando força, só que era entre as pessoas de classe média alta, tá? E quem não sabia ler, e quem não sabia escrever, era excluído dessas reuniões, eles não tinham acesso a essas reuniões, tá joia? Então o alto astral estruturou aquela que seria a corrente astral aberta a todos os espíritos que desejassem praticar a caridade. Então, através do médium Zé Fernandinho de Moraes, ele tinha só 17 anos. Todo mundo conhece a história do Zé? Não? Resumidamente, o Zélio, ele tinha só 17 anos, ele começou a ter as manifestações mediúnicas e o pessoal achou o quê? Que ele estava doido, que ele estava completamente louco. E aí tentaram, inclusive, levar ele a um padre para que exorcizassem, tentaram levar ele para fazer um tratamento, algo medicamentoso, e isso não estava dando resultado. Então levaram ele num centro espírita, e nesse centro espírita o caboclo das 7 encruzilhadas ele se manifesta. Quando o caboclo se manifesta, primeiro o Zélio já ali, eu gosto muito dessa parte, ele já atuado ali com o caboclo, ele fala, tá faltando uma flor aqui. E aí ele sai e busca e coloca uma flor no centro da mesa. E isso já é visto como uma afronta. E aí começa a reunião e ele manifesta o caboclo das 7 encruzilhadas. Nesse momento, um dos médiuns que estava lá, ele era vidente. E aí ele fala pro Zé, fala pro caboclo, na verdade, né? Mas você tá falando que você é um caboclo, mas eu estou vendo a sua roupagem fluídica de um padre, de um frei, enfim. E aí ele fala que ele foi o frei Gabriel Malagrida, que viveu aí nas missões, enfim. E ele tinha esse apreço pelos índios da terra. Numa das encarnações viveu no Brasil, foi o índio, e ia assumir essa roupagem de um caboclo. E aí ele fala, né, que existe aquela coisa, mas qual que é o nome, qual é o seu nome, enfim. E ele fala que se é preciso que eu tenha o nome, que seja então o caboclo das 7 encruzilhadas,
pois para mim não haverão caminhos fechados. E ele acrescenta: eu venho trazer a Umbanda, uma religião que vai perdurar até o fim dos tempos e virá para unificar as famílias. Então, ele fala isso num dia e no outro dia ele funda a Umbanda na casa do aparelho dele, do Zélio, tá? E ele firma isso muito bem, que o que é a Umbanda, né? É a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Qual Espírito? É a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Qual Espírito? Será que eu só posso fazer a caridade se eu estou dentro do terreiro incorporando o Espírito? Será que realmente eu preciso dessa incorporação para estar fazendo a caridade? Não. Então, é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Mas e nós? Nós somos o quê? Nós estamos na matéria, mas nós somos seres espirituais. Então, é a nossa manifestação no mundo para fazer a caridade. E o que é caridade? Não é saciar a fome do outro. Isso também é caridade. Mas a caridade é quando eu olho para o meu irmão, eu enxergo o meu irmão, eu trato ele com respeito. Quando eu enxergo no outro realmente um irmão, quando eu consigo dar um sorriso, acolher, dar uma palavra, isso também é caridade. Então a gente tem que desvincular a caridade das questões materiais. A caridade, ela vai muito além disso, tá? Então, que fique claro que a gente não precisa das incorporações para estar fazendo a caridade. Tá joia? Então, isso aqui eu já falei para vocês, né? Que é a frase do caboclo, que realmente comprova o seguinte: que a Umbanda, ela não é lugar de bagunça, ela não é lugar de bebedeira, ela não é lugar de algazarra. A gente pode fazer isso em qualquer lugar. Todo mundo é livre para se divertir, enfim, fazer o que quiser. Porém, a Umbanda, ela já sofre tanta coisa, né? Que o mínimo que a gente pode ter é uma postura legal. É a gente tentar ser um ser humano ético, um ser humano que tem princípios, um ser humano que não passa a perna nos outros, né? Que não tem, que não se deixe levar pela ganância, enfim, por todos os outros vícios aí que a gente tem, tá? Então, a gente está na Umbanda para tentar se construir como ser humano, tá? Isso é muito importante a gente frisar. Então, olha que legal. Manifestou-se o caboclo das 7 encruzilhadas para declarar naquele momento que se iniciava um novo culto entre os espíritos de velhos africanos escravos e de índios brasileiros, os quais não encontravam campo de atuação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidos em sua totalidade para os trabalhos de feitiçaria, trabalhariam em benefício de seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, raça, credo, a condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica principal do culto que teria por base o Evangelho de Jesus. Então, olha que legal. Vamos resgatar a religiosidade tupi. A gente tem muita coisa na Umbanda da religiosidade tupi. E o pessoal que tinha essa religiosidade, eles não praticavam de forma alguma a sacralização animal, tá? Isso até o caboclo ele fala, é uma das coisas que ele dita, né, que não teria no culto da Umbanda, mas algumas casas que são voltadas para o candomblé ou que tem realmente como dirigente espiritual, às vezes um preto velho, enfim, elas acabam trazendo essa característica da sacralização. Mas por quê? Porque em África eles faziam.
o candomblé que chega no Brasil é diferente do candomblé que se praticava na África, mas para eles tem fundamento, tá? Então eu não estou aqui para discutir e falar se o fundamento da outra religião é certo ou não, tá? Eu não estou entrando nesse mérito. A gente está falando da Umbanda. E quando a gente pega a Umbanda, a gente encontra assim, muitas características que foram trazidas e misturadas e sincretizadas aí, assim como é o nosso povo, que é um povo totalmente miscigenado, totalmente misturado, né? Então a gente observa isso. Mas a Umbanda manteve, nesse sentido, algo católico, que seria uma religião cristã. Então a gente acredita sim em Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo é o nosso mestre, Jesus Cristo é o espírito maior aí da Umbanda, tá? Então, para ficar claro, né? Sim, a Umbanda acredita em um Deus único, tendo como dirigente Cristo Jesus. Então, a Umbanda, ela não é politeísta, como as pessoas acreditam, que a gente acredita em vários deuses. A gente acredita em um Deus, tá? Todo atendimento espiritual é gratuito. A natureza, ela representa os sítios e forças sagradas que são provindos dos orixás. Essa questão da natureza é muito importante a gente frisar. Se a gente quer agradar o orixá, eu preciso ir lá na cachoeira, acender um monte de vela na cachoeira, levar, sei lá eu mais o que na cachoeira, largar tudo lá com pano e com... será que eu estou agradando Mãe Oxum assim? Então isso a gente precisa desconstruir. As oferendas, elas são reposição de axé, mas ela não é indo lá no campo sagrado e sujando o campo sagrado que a gente vai estar agradando. A gente agrada muito mais se a gente vai e faz uma limpeza, recolhe o lixo que está lá, pega aquilo que foi deixado, planta uma árvore, planta algo ali para preservar a cabeceira do rio. Dessa maneira a gente consegue agradar muito mais os orixás, tá? Então a gente não tem lógica a gente cultuar a Umbanda e cultuar a natureza e ao mesmo tempo ir lá e sujar, tá? Isso não faz sentido. O umbandista, ele tem que ter uma postura, uma visão ecológica. Ele tem que ter isso, tá? Respeito ao livre-arbítrio. Então, lembra que eu falei pra vocês? Cada um faz o que quiser da sua vida, tá? Todo mundo tem o livre-arbítrio. Então, a Umbanda, em hipótese alguma, vai fazer trabalho de amarração, ou trabalho para destruir a vida do outro, ou trabalho para levantar a vida do outro, tá? Porque a Umbanda, ela respeita o livre-arbítrio, tá? Então, todo mundo é livre para fazer as suas escolhas e arcar aí com as consequências. Então, os atendimentos, o que faz, então, o atendimento na Umbanda? Eles visam esclarecimento, aconselhamento espiritual e melhora espiritual e moral dos indivíduos. Então, a gente precisa estar buscando isso o tempo todo. A Umbanda é uma religião como outra qualquer. A gente não respeita as demais religiões, a gente não vai em busca de uma ligação com o divino, não é isso? Religião não é o religário. Religião significa essa religação com o Espírito, com o sagrado, com o divino, tá? Não. Em hipótese alguma, a gente não realiza sacralização animal. Não se realiza despachos de oferendas em áreas urbanas, tá? A gente tem o terreiro para fazer as nossas oferendas, a nossa reposição de axé. Se for necessário, que a pessoa acredita que é realmente necessário ir no campo sagrado e colocar lá alguma coisa, então a pessoa espera e recolhe aquilo, tira o seu lixo dali, tá? Não deixa isso lá.
Inclusive, o pessoal que conhece aqui tem a Cachoeira dos Martins, que é muito bonita, muito conhecida. E um dia, quando eu estava em busca da pedra para colocar no nosso altar de Oxum, eu cheguei na cachoeira, não tinha ninguém na cachoeira, só eu e o Pedro, né, meu marido. E nós chegamos lá e eu dou de encontro com uma baita de uma oferenda. E tinha uma senhora de uma gamela lá, e já dava lá fazia tempo. E não dava nem para identificar direito o que tinha ali. E tinha sido feito também um trabalho muito recente, porque as velas estavam lá. Então tinha vela preta, vela vermelha, tudo jogado. Tinha cera nas coisas da cachoeira. Tinha um pacote de ovos. Tudo lá. Tinha essência, lavanda. Olha que maravilha. Lavanda para o chum cheirosa, que beleza. E larga lá o plástico poluindo a cachoeira. Nesse momento eu falei, caramba, eu me vi na obrigação de tirar aquilo. Porque se eu não tiro, o pessoal me viu passando ali, é a mãe Natália que foi lá fazer isso, que foi lá sujar esse ambiente sagrado. Então a gente recolheu, eu recolhi, né, com todo respeito, independente de eu não concordar com isso que a pessoa fez, eu fui lá e recolhi, né, e coloquei no lixo, gente, porque é no lixo, resto de vela, resto de parafina, essas coisas, é no lixo que a gente descarta, tá? Então, isso serviu de uma lição muito grande. Então, se vocês encontrarem aí nas esquinas da nossa cidade, às vezes tem, né? A gente vê por aí, não quero mexer, porque eu não me sinto segura para mexer nisso. Manda mensagem para mim, a gente vai lá, a gente acolhe. Porque a gente tem obrigação de fazer isso. Porque se começar a sujar isso aqui, o que o pessoal vai falar? Se começar a ter oferenda aqui, ter despacho aqui, o que o pessoal vai falar? São eles que estão fazendo, né? Começar a ter saco de lixo com sangue escorrendo aí pra rua fora, vão falar que é a gente. Então, a gente não pode, todo o trabalho que é feito aqui, vocês percebam, o local é o mais limpo possível. A gente deixa o mínimo de impacto no meio ambiente, tá? Isso é muito importante, ainda mais numa cidade pequenininha como a nossa, onde as coisas elas tomam uma proporção maior do que realmente são. A gente precisa ter essa responsabilidade, a gente precisa ter, sim, essa postura. Chegamos nos orixás. Vou falar de uma maneira simples e reduzida. O que é essa energia, o que é o orixá, né? Nós vamos explicando. Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo absorver. Não adianta eu chegar aqui e despejar para vocês tudo que é o que não dá para guardar nada. Dá para guardar muito pouco. Então, o que são os orixás na visão umbandista, tá? Eles são em si mesmos as qualidades divinas manifestadas pelo Criador. Ou seja, é a manifestação de Deus por meio das suas qualidades, tá? Os orixás, eles estão presentes em todas as dimensões do universo. E eles vibram diretamente no nosso ori, na nossa cabeça. E aí que formam essas impressões na gente. A gente entende que é devido a essa influência dos orixás que nós nos tornamos, às vezes, pessoas mais falantes, pessoas mais centradas, pessoas mais brincalhonas, enfim, cada um aí com a sua característica, tá? Então, essas impressões, desde a criação, elas já estão aí nos nossos corpos espirituais. Orixá significa ori, cabeça, chá, luz. Então, seria a força, a luz da cabeça, tá? Aqui tem um pequeno esquema, tá? Que seria Deus, Olorum, Oxalá, que a gente faz aí o sincretismo com Jesus Cristo, né? E os demais orixás. A gente trabalha com 7 orixás básicos. Existem outras vertentes de Umbanda que trabalham aí com 14 orixás, enfim.
Existe uma infinidade de orixás. A gente trabalha em banda tradicional. Então a gente pega os 7 orixás básicos e Nanã. E Nanã, ela tá aqui, né, sobressalta, assim, porque ela seria um orixá ancestral, um orixá mais velho, a base das águas, tá? Então as outras Iabás, as outras orixás, têm influência de Nanã. Então, olha, isso é muito, muito importante para quem é umbandista. Os conceitos trazidos pelas mitologias dos orixás, onde os mesmos eram reis e rainhas do panteão africano. Eles guerreavam entre si, tá? Eles são ressignificados na Umbanda. Então vamos voltar lá para a história. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil, eles foram colocados em navios. Muitas vezes eles foram separados dos seus pais, da sua comunidade, enfim. Eles se viram ali misturados uns com os outros. E antes, eles guerreavam, tá? Por exemplo, Xangô, que era o rei de Oió, né? Ele protegia lá aquela cidade. Então, assim, acontece que na África, as pessoas que eram muito, muito importantes, elas se tornavam deuses, tá? Existia lá a estátua delas, enfim, porque essa pessoa ela foi muito importante. Então, para quem cultua o candomblé, orixá, ele viveu, tá? Ele viveu, ele guerreou, ele namorou, enfim, o orixá, ele era isso. Para nós na Umbanda, o orixá é a força da natureza, tá? Não tem a ver com isso. Quando se juntou todo mundo lá, e aí eles guerreavam entre si, cada um era de uma localidade, mas poxa vida, nós estamos sofrendo. Será que não é melhor se eu juntar a minha dor com a sua dor e a gente fizer algo de útil? Então vamos unir a nossa fé, vamos trazer a nossa fé juntos, para que ela consiga sobreviver. Dessa maneira, essas quizilas que são famosas, na Umbanda elas não existem, tá? Todos os orixás, os guias, enfim, eles não brigam entre si, de forma alguma. Lembra? Orixá é a qualidade de Deus. Como que a qualidade de Deus vai brigar? Tá? Não vai acontecer isso. São as energias, tá? Então aqui, para ficar bem claro, o que é o orixá para nós na Umbanda, tem o ciclo dos orixás, que é muito interessante a gente observar a atuação dessa energia na natureza. A água da mina, Nanã, nascendo na terra e transformando-se em córrego, rio e cachoeira, Oxum, que desliza sobre as pedras, Xangô, molhando a terra, Omulu, de onde nascem as matas, Oxóssi, desaguando no mar, Iemanjá, que através do calor do sol, Ogum, evapora e forma as nuvens que transformam em chuvas, Yansan, e o ciclo recomeça, tá? Esse texto aqui é da mãe Yansan Aiporé Peri, tá? Então, quem já ouviu história de orixá falando assim, que Yansan não pode incorporar no barracão com Oxum, não é isso? Porque Xangô era safadão, queria namorar as duas, e aí Oxum enganou Yansan e falou para Yansan cortar a orelha, que o Xangô gostava desse prato. E aí ela deu para ele comer e ele ficou furioso. E aí Yansan dança assim, e se encontrar Oxum, ela estapeia Oxum. E isso é mitologia. Jesus usava as parábolas. Será que a gente consegue compreender que essas histórias foram e são importantes, mas para que a gente entenda de uma maneira simples?
né? Não é para a gente levar ao pé da letra. Então, Jesus contava as parábolas para que as pessoas conseguissem entender a mensagem dele e para que essa mensagem fosse levada adiante. A cultura africana é muito oral, não tem registro escrito, é muito oral. Então, as coisas eram passadas de boca a orelha. Então, a gente precisa compreender que isso não faz sentido, isso não cabe na Umbanda. Então, para que a gente possa compreender o que são os falangeiros e as linhas, tá? A linha de Umbanda é um nome que se dá a um agrupamento de espíritos que estão sobre a irradiação de um ou mais orixás. As linhas de trabalho são aquelas que atendem à consulência, prestando esclarecimentos e orientações. Compõem essas linhas os espíritos denominados caboclos, pretos velhos, crianças, baianos, boiadeiros, marinheiros, povo do Oriente, Exus, pombagiras e etc. Só fazendo um resgate com relação aos orixás, então se a gente já compreendeu que o orixá ele não viveu na Terra, o que a gente incorpora então? Quando a gente está incorporando Xangô, Yansan, enfim. Na nossa visão, nós estamos incorporando os espíritos que trabalham em similitude vibratória com o orixá. Porque não dá pra gente incorporar a pedreira, não dá pra gente incorporar o vento, a água, o mar, não dá pra gente incorporar isso. Então, esses espíritos que estão aí num alto grau e tem uma similitude vibratória com o orixá é que baixam no terreiro nesses momentos, tá? Com relação às linhas, ainda existem outras linhas, tá? Existe aí o pessoal que gosta bastante da linha do seu Zé Pilintra, que foi uma linha que sofreu e sofre uma deturpação absurda. Se a gente pegar o espírito que foi lá realmente, né, o Zé Pilintra, que existe o registro do primeiro, o Zé Pilintra, enfim, isso veio, na verdade, do culto a Jurema, veio lá de Pernambuco. E tem aí a versão do Rio, né, do seu Zé Pilintra do Rio. Só que a gente enfrenta algo na Umbanda muito complicado, porque as pessoas, às vezes, têm uma necessidade de se fantasiar e de se expressar, enfim. E veem nessa forma de um espírito que trabalha seriamente uma oportunidade de ver aí as suas vaidades, enfim, sendo supridas. E não é isso, tá? Os espíritos, eles vêm trabalhar para auxiliar a gente no nosso crescimento, enfim, para auxiliar a gente em várias coisas, tá? Mas essas questões realmente não são próprias da Umbanda, isso são questões próprias da natureza humana, tá? Então, rapidinho, vamos falar um pouquinho de mediunidade. O que é mediunidade? A gente entende mediunidade como a capacidade de percepção do mundo oculto. Então, pode ser um canal de comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Existem vários tipos de mediunidade. Na mediunidade de incorporação, vale ressaltar que, na atualidade, a grande maioria dos trabalhadores de Umbanda é consciente, tá? Antes da gente ver ali o que o Pai Norberto fala, por que hoje é consciente e antes não era? Quando se anunciou a Umbanda, lembra que eu falei pra vocês que acharam que o Zé estava doido? Você acha que ele, em sã consciência, ia assumir essa responsabilidade se ele visse tudo aquilo que estava acontecendo? Então, o Zélio realmente era de uma mediunidade inconsciente. Existem histórias aí bem impressionantes com relação aos fenômenos mediúnicos, que eles aconteciam no início
para que as pessoas pudessem acreditar, para que as pessoas pudessem ver que aquilo realmente estava acontecendo. Inclusive tem a história aí do médium, né, que incorporava o orixá Malê, vocês já viram? Vocês já viram? Eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas parece que ele era muito discreto, ele não acreditava. E quando ele está no rio, vem a entidade e taca uma pedra na cabeça dele. E aí ele cai no rio. E quando ele cai no rio, as pessoas ficam, vamos lá socorrer, porque ele está no rio, ele vai se afogar. E aí eu falo assim, não, espera. E aí ele levanta incorporado por Orixá Malê. E Orixá Malê caminha e ele abre uma nova casa, uma nova tenda, enfim. Então, poxa vida, será que a gente ainda é tão... Assim, a gente precisa estar levando pedrada ainda, né? Porque... olha que situação que acontecia. As pessoas eram incrédulas. E aí, depois de uma dessas, se ele não acreditar também, aí pode largar a mão. Hoje em dia, a gente não precisa. A gente não precisa mais disso. É importante a gente saber que todo mundo tem as capacidades mediúnicas. Todo mundo pode servir. Independente da sua capacidade mediúnica. Independente daquele que é o seu dom. O Chico... ele tem uma passagem que ele falava, né? Que se ele esperasse as condições perfeitas para servir, ele não teria começado. Então, a gente nunca vai ter as condições perfeitas. Nós somos imperfeitos. Nós erramos. Mas, se a gente tem um desejo de fazer algo diferente, um desejo de fazer algo bom, isso com certeza vai ser usado em benefício nosso e do próximo também, tá? Então, voltando aqui para a mediunidade consciente, consciência deve ser assumida e não escondida. Dessa maneira, aprenderão muito mais conscientes com o guia, atuando no psiquismo, do que com uma insensata busca da inconsciência, por métodos de iniciação artificiais, paralisam a evolução do médium. Mediunidade mais forte não é a que apaga a mente do medianeiro, e sim a que acende a chama do pensamento, amparado pelo aprendizado constante entre nós do além e vocês, cujos pés estão fincados na terra. Esse nós do além aqui é pelo espírito do Ramatiz, tá? Então, quem já conheceu casos, às vezes, né, que as pessoas falam que são inconscientes, existe a mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. Eu nem gosto de falar da semi-inconsciente, que aí todo mundo quer ser médium semiconsciente, tá? Então, assim, isso realmente não tem a ver com uma mediunidade mais forte ou não. Quando a gente está bem preparado, o guia, ele pode utilizar aquilo que o médium tem. Então, o médium precisa estudar, o médium precisa se melhorar, o médium precisa ter experiências para que o trabalho mediúnico possa realmente acontecer, tá? Antigamente existiam algumas formas, inclusive o nome gira de Umbanda, ou em gira de Umbanda, ele se dá porque as pessoas eram colocadas... Alguém já passou por isso? Já? Coloca a pessoa no meio, assim, e aí começa a rodar a pessoa. E vai rodando ela. Roda ela até que uma hora ela vai incorporar. Entendeu? Então, assim, isso não é verídico, que isso realmente... A pessoa fica tonta, né? Ela fica tonta. Mas não é a melhor forma para que ocorra a incorporação. Com relação a girar, o caboclo, quem já viu um caboclo incorporando e ele dá um giro muito rápido e certeiro ali, esse giro do caboclo tem fundamento. O giro do caboclo, ele se dá para que o perispírito do caboclo e do médium acoplem de uma maneira quase que perfeita. Então, esse giro tem fundamento. Agora, esse outro giro não tem fundamento, tá?
Existia, foi algo assim que foi passado durante muitas gerações, mas não existe algo assim que realmente comprove que você vai conseguir incorporar. Por que a gente está aqui hoje? Por que a gente está buscando? Por que a gente tenta estudar? Sabe a história do peixe? Que a mãe fazia o peixe e sempre cortava a cabeça e o rabo. Alguém já conhece? Só os filhos que já conhecem, porque eu já contei. Vocês não conhecem? Então, vou contar. Aí, foi passado isso de geração em geração, porque é necessário cortar a cabeça e o rabo. E aí, um dia, né, sempre tem alguém na família que é questionador. Mas por que tem que cortar a cabeça e o rabo? Ah, mas tem porque a sua avó, sua mãe faz assim. Mas eu quero saber por quê. Mãe, por que precisa cortar a cabeça e o rabo? Ah, minha filha, eu não sei. Só a avó que fazia assim. Foi lá pra avó e perguntou: por que, vó, que precisa cortar a cabeça e o rabo? Filha, eu também não sei. Era minha mãe que fazia assim. Aí foram lá pra velhinha, coitada, já de idade. Por que precisa cortar a cabeça e o rabo do peixe para fazer o peixe assado? Não, minha filha, sabe o que é? É que a cabeça e o rabo não cabiam na forma. E aí ela não tinha uma forma maior. Se ela tivesse uma forma maior, tinha sido peixe com cabeça e rabo. Então, a gente está cortando até hoje a cabeça e o rabo do peixe, sem entender o porquê. Então, vamos começar a entender se realmente precisa cortar porque faz mal, se tem algum fundamento, ou se não, né? Então, isso é uma das questões que acontece. Ainda hoje existem terreiros que as pessoas falam que você vai entrar e uma hora sua mente vai apagar. A sua mente não vai apagar. É preferível que ela acenda, né, Carlos? É preferível que ela acenda, que ela esteja acesa, tá? Que a gente esteja cada vez mais lúcido e consciente daquilo que a gente está fazendo. E vendo o guia, amparando a gente, que a gente consiga aprender. Porque de que vale a gente vir no terreiro e ficar dormindo? Dorme em casa, não é? O que vale? Então a gente precisa realmente aprender com a nossa mediunidade. Como que acontece a incorporação? O guia se aproxima do médium, tá? Ele utiliza do acoplamento áurico, acoplando ao mental do médium, entre uma parceria entre o aparelho mediúnico e o guia, são fundamentais, tá? Por esse motivo que o médium vê e ouve tudo. Então, quando eu cheguei na Umbanda e eu incorporei a vovó a primeira vez, o pessoal me falou assim: você incorporou? Daí eu falei: sim, mas como? Se eu vi tudo? Porque eu via tudo, mas eu não tinha controle do meu corpo. É a hospedeira, né? Eu não tinha controle do meu corpo. E eu não sabia absolutamente nada de Umbanda. Eu não sabia o que era, não tinha noção do que era um preto velho. E a vovó incorporou e pediu o cafezinho dela lá, e aquela tremedeira, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Então, existia muita dúvida, e não teve ninguém para falar para mim assim: olha, é assim, isso que você passou é natural, ocorreu uma incorporação. Aí sim, né? Ocorreu uma incorporação consciente, tá? Então, o guia vai lançar mão de todos os meios disponíveis para que a sua mensagem seja transmitida. O médium, ele vai perceber tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Indo um pouco mais lá atrás, para que, quem sabe, vocês compreendam, às vezes quem teve uma vivência católica vai entender isso que eu estou falando. Eu, desde muito menina, eu gostava muito de estar na igreja, enfim, minha avó achava que eu ia ser freira. Eu fiquei alguns dias sem falar com ela, porque falava: vó, a senhora teve 13 filhos e a senhora quer que eu vá ser freira? Sacanagem, né? Então, a gente ficou um tempo assim. E eu gostava muito. E eu ia
para aqueles encontros católicos chamados retiro, como que chama? A da renovação carismática. Que eu adorava aquilo que cantava, era mais alegre, enfim, não era aquela coisa tão monótona, né? E aí o pessoal ia rezar e eu caía. Que era o repouso no Espírito Santo que eles falavam. E aí começava a rezar e eu caía. E começava a rezar e eu caía. Eu falei, caramba, né? Que tanto que eu caio, o que está acontecendo? Que coisa é essa, né? E aí eles falavam, não, é natural. O que a gente pode observar? Os guias, eles já estavam se manifestando, respeitando o lugar católico. Então a gente compreende que se o guia ele for numa mesa kardecista, ele vai se apresentar lá, pode ser a preta velha, ela vai se apresentar lá como uma freira, enfim, né? E na Umbanda ela vem como a preta velha, porque a gente entende que foram uma infinidade de vidas e encarnações, e a experiência que eles têm é absurda, tá? Então, eles vão usar dos meios que são disponíveis. Eles vão usar da onde a gente está, da onde a gente se encontra, daquilo que a gente disponibiliza. Quando o médium, ele é consciente, mas ele é assíduo aos trabalhos, tá? Essa comunicação, ela começa a ir melhorando. Então, um passa a confiar mais no outro, né? Vale ressaltar que os bons resultados não são efeitos de ordem física, mas o que está inspirando aí nos envolvidos no atendimento. Então, eu achava que para incorporar, o meu espírito ia embora e vinha um outro espírito. Tá? Tem gente que ainda pensa nisso. Então, não é assim. O seu espírito, ele vai permanecer no seu corpo, mas a entidade vai acoplar aí e vai estar mandando os comandos, tanto pelo mental quanto por outros chakras, porque existe essa ligação por esse cordão fluídico em vários chakras. Ao longo que a gente vai amadurecendo, a nossa mediunidade ela também amadurece, né? Você imagina, é comum às vezes as crianças pequenas terem a visão, ver esses espíritos, enfim, e depois de uma certa idade isso para um pouco. E aí quando chega lá na adolescência, isso aflora de novo. Essa percepção do mundo oculto ela vai se aflorando. Por quê? Porque está na hora que a gente está amadurecendo, né? Então lembra que eu falei que se a gente não tiver experiência e se a gente não tiver maturidade, como que a gente vai desenvolver algo, né? É como as fases da escola, a gente precisa começar devagarinho e ir aperfeiçoando, tá? Eu sou completamente a favor das crianças estarem no terreiro, mas eu sou totalmente contra as crianças muito pequenas, jovens, estarem incorporando no terreiro. Porque eu acho que não existe ainda uma maturidade, eles são muito pequenos, tá? Existem casos assim extremos, que você vê falando relatos aí, que a criança incorporou, enfim. Mas aí são casos esporádicos, tá? Não são casos assim que a gente deva alimentar. Isso é uma visão minha, tá? Pode ser que tenha e existe pessoas que discordam disso. Mas eu acho que a criança tem que ter a sua infância respeitada, a sua liberdade respeitada, o seu direito de brincar, de amadurecer, para chegar um momento que ela fale, agora eu quero participar da corrente mediúnica. Agora eu quero cambonar. Agora eu quero estar aqui, agora eu quero fazer, né? Então, essa é uma visão minha. Deu pra entender? Esclareceu? Então, tá bom. Então, isso aqui é dado, tá, gente? Tem estudo que fala sobre isso, que hoje em dia 99,9% dos médicos são conscientes. 0,01% é inconsciente. Quem são esses inconscientes? São os velhinhos de 80, 90 anos, tá? É esse restinho dessa geração. Hoje em dia, ninguém encarna mais com mediunidade inconsciente. A capacidade mediúnica, ela está em evolução, o ser humano está em evolução. Então, não dá pra gente esperar que a gente continue fazendo as coisas da mesma forma que era há 100 e tantos anos atrás, tá?
Então, todo mundo tem aí uma capacidade mediúnica. E agora? O que vai acontecer? Eu tenho que trabalhar na Umbanda? A resposta é não. Ninguém é obrigado a trabalhar na Umbanda, porque senão a sua vida não vai para frente. Só que o que é complexo de se entender? Quando a gente encarna, a gente assume compromissos, né? Nós temos ciência disso. A gente tem lá um programa de vida que a gente assumiu determinados compromissos. Muitas vezes, quando a gente está aqui na Terra, nossa, que legal, eu não quero compromisso nenhum, eu não quero fazer nada não, tá tudo certo, não vou fazer. E aí a pessoa começa a sofrer influência das suas próprias decisões, porque ela escolheu isso, mas ela não se lembra, e aí ela não quer assumir. Aí a pessoa pode ter uma mediunidade mal educada, e pode ter percepção dos espíritos, pode ficar meio atormentada, às vezes tem alteração de humor muito brusca, enfim. Essas são características de uma mediunidade mal educada. Mas isso não quer dizer que a gente precisa estar na Umbanda, tá? Trabalha na Umbanda quem quer, quem sente vontade, quem gosta, quem se encontra. Ninguém tem que trabalhar por obrigação, tá? Então, assim, mas eu não quero essa responsabilidade. Mas eu gosto de mexer na terra. Então, vai mexer na terra. Vai se reconectar. Vai encontrar uma maneira de fazer algo produtivo, de fazer algo bom, de colocar a sua mediunidade, toda essa energia, em algo produtivo, tá? Então, não é verdade que se eu não desenvolver a minha vida não vai pra frente. Só que a gente precisa compreender outra questão. Eu comecei um trabalho na Umbanda. Eu comecei a dar passagem aos guias. Então eu abri uma ponte, né? Essa ponte estava fechada, eu abri essa ponte. Quando eu estou trabalhando e eu estou me educando e eu estou buscando ser uma pessoa melhor, eu tomo cuidado com as minhas atitudes. Quem que vai passar nessa ponte? O guardião está lá. Então ele está observando quem vai passar nessa ponte ou não. A partir do momento que eu abandonei a mediunidade, abandonei o trabalho e abandonei o cuidado comigo mesmo, principalmente, porque às vezes a gente deixa de se cuidar, a gente deixa de se orientar, aí começam a passar, o guardião ele sai lá do início da ponte. E como que você vai garantir quem vai passar ou não? Essa ponte ela está aberta. Como que você vai conseguir fechar essa ponte? Então a gente precisa, acima de tudo, ter um bom comportamento. É o mínimo. A gente precisa tentar ser uma pessoa correta. A gente precisa tentar ter atitudes corretas. Se eu fico o tempo todo pensando mal do outro, falando mal do outro, xingando, brigando, enfim, o que eu vou atrair para a minha vida? Eu vou atrair coisa boa? Não tem como atrair coisa boa. Então é uma antena. Vamos sintonizar nas coisas que são boas. Tratar do meu Exu. Preciso tratar do meu Exu. Eu tenho birra dessa forma de colocação. Por quê? Exu não é cachorro, não é bichinho de estimação pra gente tratar. Exu é guardião. Exu não precisa desse tratar aqui, né? E as pessoas tinham antigamente uma ideia muito errada de Exu, que precisava despachar Exu. Então a primeira coisa que era feita era primeiro para Exu, mas era para despachar Exu. Porque Exu é o cara sacana, é o cara que vem e apronta, tumultua. Então vamos despachar Exu, dá o padê dele lá, deixa ele para fora, que aí o trabalho vai correr bem. Isso é mito. Sabe o que Exu faz pra gente, de verdade? Exu, ele é guardião. Mas eu já vi, mãe Natália, o Exu lá babando. Eu já vi, eu fui no terreiro, ele estava lá.
ele arrancou a camisa dele, ele começou a beber, ele começou a falar palavrão. E aí, eu vi, tinha uma entidade ali. Primeira coisa, ou se trata de um espírito zombeteiro, ou se trata de um médium muito, muito sacana. Porque o Exu, ele desnuda o médium, ele vai lá no fundo e mostra, é como se Exu virasse a gente do avesso, tá? Então, se as pessoas são deselegantes, se as pessoas são grosseiras, o Exu vai ser grosseiro, o Exu vai ser deselegante. Se a pessoa é safada, o Exu vai ser safado. Então vai ter aqueles casos que a gente vê de abuso, né, onde a mulher tem que sair com o guardião. Olha que absurdo, existem relatos disso. Porque senão a vida, né, é o trabalho que precisa ser feito. A cara de espanto do outro, é verdade? Procura na internet para você ver. Então a gente precisa entender isso. Porque o Exu, ele fala palavrão, ele grita, ele rosna, ele uiva. Então peraí, vamos ver direitinho? Vamos ver você. As primeiras incorporações de guardião, elas mostram muito o que a gente precisa melhorar, tá? Quem conhece o Seu Tranca-Rua sabe que ele é extremamente bravo. Será que é ele que é extremamente bravo ou será que essa braveza eu tenho em mim, né? Melhorou muito. Pedro viu a minha primeira incorporação de Exu, né, Pedro? Seu Tranca-Ruas, nossa, pessoas assim, entendeu? Era na lata, não tinha conversa. E hoje em dia, o que é que a gente estava falando? O guardião é o Lorde. Guardião, achei guardião de uma fineza. Então é isso, não é o guardião. O guardião, ele tem sim as suas características, mas ele vai trabalhar o médium, tá? Ele é guardião, ele é senhor dos caminhos, ele auxilia a gente em tudo. Então a gente não precisa despachar Exu. Exu pode ficar, Exu tá junto no trabalho. Ele que está guardando aí os nossos caminhos. Uísque 12 anos é fundamento? Cervejinha gelada, geladeirinha ali, é fundamento? Gelou, colocou gelo, já não é fundamento, tá? Porque o pessoal que é mais estudado aí dessas áreas energéticas sabe que o frio, ele não transmuta a energia, não é isso? Então, se eu coloquei o gelo, o que eu fiz com o negócio? Então, colocou gelo, já não tem fundamento. É o médium que está a querer beber, entendeu? Agora, a bebida, ela é fundamento sim, não tem problema a casa que faz ingestão da bebida, desde que isso seja de uma maneira controlada. Na nossa casa não tem ingestão de bebida, mas nas firmezas elas são utilizadas, tá? Por quê? Porque tem toda a questão da cana que sai da terra, passa pelo processo lá de fermentação, depois o álcool ele tem assim uma questão volátil muito rápida, então isso é fundamento, ajuda sim a dissipar esses miasmas, essas coisas todas, mas a ingestão não. E Mãe Márcia, por exemplo, 21 anos sem ingestão de bebida. Pai Silvio, 40 anos de fundação da APEU, 40 anos sem ingestão de bebida alcoólica, tá? E o trabalho continua, o trabalho está feito, tá? Então isso realmente não tem a necessidade. Para algumas pessoas isso facilita a incorporação. Mas o que será que eu estou incorporando, né? O que será que eu estou atraindo? Se for uma bebida, uma quantidade considerável e tiver ingestão com segurança, isso aí não tem problema. Mas será que num terreno de Umbanda, onde a gente está trabalhando com energias do mundo extrafísico, que a gente não enxerga, se a gente encher de bebida aqui, vamos beber todo mundo, será que a gente vai atrair realmente os guias, os mentores? Né? Será que vão ser os guias que vão se apresentar ou vão ser espíritos que têm afinidade e que estão querendo sugar realmente essa energia do álcool, né? O sangue acontece a mesma coisa.
Existe algo que no momento onde é feito o abate, esses vampiros realmente, são espíritos vampirizadores, eles estão ali. Então, tem pessoas que até quem come carne, mas deixa a carne uns dias, assim, para depois poder comer. Porque essa questão da energia vital que está ali naquele momento, ela é muito forte, né? Então, na Umbanda, a gente não faz isso. O Exu, ele não vai chegar, ele não vai pedir, ele vai falar, olha, eu quero um frango. Porque quando a entidade pede, já deixou de ser um espírito, não é mais o espírito de luz, não é mais o guardião que está ali, no sentido de que eu pedi um frango. Tá, tudo bem, o pessoal que é do candomblé tem o seu fundamento, faz direitinho lá, igual a gente come, quem come carne, né? Lá tudo é aproveitado. Só que isso não basta. Aí eu quero um boi. Aí você dá um boi para aquela entidade. Aí não, agora, até chegar em casos que eu já ouvi relatos da pessoa falar que precisava de sangue humano. Então, olha a que ponto a espiritualidade negativa pode atuar. E começou com o quê? Com frango. Começou com uma brechinha. Então, se a gente libera, por exemplo, um dedinho de cachaça para cada guardião trabalhar e tomar, isso pode ser uma porta de entrada para algo maior, para algo negativo que a gente não tenha controle. Então, a gente já falou, mas vamos falar novamente, né, sobre a questão da natureza. Então, a Umbanda cultua a natureza deificada na forma dos orixás. Portanto, poluir o meio ambiente de qualquer forma, né, de qualquer maneira, não condiz com a postura umbandista. Então, volta aí nas oferendas. Essa questão é uma questão que envolve vários aspectos. Inclusive, surgiu um texto que foi muito polêmico, há uns 2, 3 anos atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, falando com relação às oferendas. Vocês chegaram a ver que falava assim que as oferendas eram deixadas quando os escravos estavam fugindo, né, para que eles pudessem se alimentar. Então, a cachaça para aquecer o corpo do frio, né, a farofa ali, enfim, para alimentar, e a vela para que esses lugares fossem, conseguissem enxergar e achar, enfim. Isso criou uma polêmica gigantesca, porque muitos dirigentes que defendem a questão da oferenda, claro que é um absurdo, porque a oferenda é sim uma reposição de axé, para se ligar com o divino, enfim. E outros falaram, não, é legal, tem essa questão histórica, enfim. Então, olha como que é polêmico, tá? A gente aprende... Eu já fiz isso, gente. Com muita vergonha, mas eu já fiz isso. Eu já fui na natureza e deixei lá um pano branco com um negócio e voltei para casa morrendo com o coração porque eu achava que estava errado. Mas por que eu fiz? Porque me ensinaram assim, porque me falaram, você tem que fazer assim. E eu perguntei, mas não tem outra forma? Não, você tem que fazer assim. E a gente fica preso a esse tem que, né? E acaba às vezes fazendo esse tipo de coisa. Então hoje, tudo que eu posso eu recolho, né? Para ver se eu serei perdoada por isso. Tudo que eu posso eu recolho, todo lixo que eu vejo eu recolho. Então, o pessoal de antigamente tem isso, né, que tem que ser feito, enfim. Aí, para que isso possa acontecer, existe o Santuário Nacional da Umbanda, onde existem pessoas que são próprias lá, que tem, aí você vai lá, faz a sua oferenda com tudo que você quiser e as pessoas retiram. Reciclam aquilo que pode ser reciclado, descartam aquilo que é para ser descartado e o meio ambiente agradece. Então, olha que legal, a gente precisa abrir a nossa mente. Chegamos na parte dos fundamentos. Quais são os fundamentos da Umbanda? Fundamentos da Umbanda: doutrinários, estruturais e litúrgicos. Quais são aí os fundamentos doutrinários? A Umbanda é uma religião mediúnica e caritativa.
Então, com os mais sábios aprenderemos, aos mais humildes ensinaremos, e a ninguém renegaremos. Olha que legal. Eu acho muito interessante, tem um meme, né, de Jesus falando lá, amai ao próximo como a ti mesmo. Aí o pessoal levanta a mão, mas e se ele for negro? E se ele for gay? E se ele for trans? E se ele for não sei o quê? E se ele for chato? Se ele for chato, não precisa amar. Mentira. Ama todo mundo. Que parte do próximo que vocês não entenderam? Então é isso. A Umbanda é esse acolhimento e essa aceitação de todas as diferenças, de toda a pluralidade existente. Olha como a gente é diverso, olha como a gente é plural, olha como a gente precisa respeitar o outro, né? Isso é essencial se a gente está passando por uma transição planetária, se a gente está passando por todo esse momento. Olha que coisa, todo mundo nesse calor de máscara, né? Vivendo essa situação. Será que a gente não vai aprender nada? A gente precisa aprender, a gente precisa acolher o outro como um ser humano, independente do que ele seja. A gente precisa acolher o outro como um ser humano, tá? Então, esse é um dos fundamentos. Na Umbanda, a gente não queima Exu, a gente não queima espírito obsessor, tá? Porque, às vezes, o pessoal, né, faz aquela corrente e fala, olha, queima, você vai queimar, você vai... Não, né? A gente não tem esse poder. O que acontece? Os espíritos que são trazidos, que eles estão perturbando, vamos dizer assim, é dado para eles uma grande oportunidade nesse momento. Porque não é isso? A gente não quer evoluir, enfim. Então, esses espíritos, se eles quiserem, eles são acolhidos, eles passam a fazer parte da egrégora da casa. Se eles não quiserem, eles podem seguir o caminho deles. Claro que aí não vão estar mais atrapalhando e perturbando, enfim, né? Mas se a gente não tiver cuidado com as nossas atitudes, aí virão outros que virão atrapalhar. E, enfim. Então, quais são os fundamentos litúrgicos que existem na Umbanda? As sessões têm início, meio e fim. Não é adequado quando as sessões varam noite afora. Porque depois da meia-noite existe um simbolismo dos dois ponteiros virados para cima, os dois ponteiros virados para baixo, tá? Quando passa-se desse horário da meia-noite, seria um horário que tem uma influência maior de atuação dos espíritos negativos. Então, se a gente o trabalho vara aí a noite afora, isso fica mais propenso. E o que acontece? Como que a gente garante o tônus do médium 4, 5 horas incorporado? Como que você garante que vai ficar realmente 4, 5, 6 horas incorporado? Não dá para manter isso. Não é saudável, né? Então, as sessões, elas têm sim início, meio e fim. Isso aqui são coisas que o caboclo das 7 encruzilhadas deixou. Não fui eu que inventei e estou falando, tá? Então, a defumação também faz parte aí de todos os trabalhos. A queima de ervas, ela é muito importante. Várias e várias culturas se utilizam dessa queima de ervas, tá? Porque essa fumaça, ela tem poder de chegar ao plano extrafísico. Então, lá também é sentido. Cada defumação, ela vai ter a sua especificidade. Pode ser para afastar espíritos, pode ser para atrair boas energias, pode ser para aumentar a nossa concentração. Enfim, existe uma infinidade de tipos e maneiras de defumação, tá? Então a gente incorpora, né? Na Umbanda, os espíritos, eles vêm, incorporam e a gente dá o atendimento.
para esse desenvolvimento espiritual. Os pontos cantados. Ponto cantado na Umbanda é fundamento, tá? São orações que são ritmadas e que têm o poder de ligar o Aê, que é o plano físico, ao Orum, que é o plano espiritual. E também auxiliam na sustentação energética dos trabalhos. Então, só uma curiosidade, se a gente olhar a música profana, a música profana começa com, geralmente ela começa assim, mais lenta, né, vamos assim dizer, é como se ela formasse uma espiral. Eu vou ser meu quadrinho aqui para desenhar, mas tudo bem. E aí tem o refrão, não é assim? Aí é o ápice da música, então tá lá, e aí no final ela diminui novamente, não é assim? O ponto cantado na Umbanda, não. O ponto cantado na Umbanda, normalmente ele começa e ele tem o ápice. E quando ele está lá no ápice, ele acaba. E por que ele é assim? É para manter essa questão energética. Então, o ponto cantado é fundamento. O atabaque é elemento de rito, tá? Existem casas que não têm atabaque. Tá tudo certo, mas as casas têm sim um ponto cantado, porque o ponto cantado é fundamento, tá bom? Vela, a gente usa vela, a gente precisa das velas. Porque elas materializam essa luz que emana do plano astral e vai potencializando as nossas orações. Que maravilha seria se a gente não precisasse acender uma vela, fazer um ritual, fazer nada. E a gente fosse tão elevado espiritualmente que nem precisasse do templo, que todo lugar fosse o nosso templo. Mas a gente ainda precisa. A gente precisa de um lugar para poder se reconectar, de um lugar para poder fazer a sua oração, de um lugar para poder, né, com os elementos que auxiliem. Então a vela faz parte disso, tá? O fumo sagrado, ele é manipulado pelas entidades, ele purifica, tá? Ele dissipa aí os miasmas, as larvas astrais e os fluidos deletérios no ambiente. E também na consulência. Então, quando o preto velho, por exemplo, fala, posso, né, fazer defumação, posso jogar essa fumaça, não é à toa, não está querendo te deixar fedido. É muito pelo contrário, é para que isso chegue no seu campo energético e essas larvas e, enfim, esses fluidos aí que não são bons, eles possam ser dissipados, tá? O álcool, como eu tinha falado, ele volatiza-se rapidamente, sendo um poderoso recurso de limpeza de uso externo. Então, mais uma vez, uso externo. É comum, é necessário às vezes, né, você vê a entidade lavar as mãos com álcool, lavar os pés, colocar na boca, bochechar, cuspir, tá? Passar o álcool, isso é comum, tá? Porque ele é sim um poderoso recurso de limpeza, tá? Inclusive a gente está nessa era aí do álcool em gel para lá, álcool em gel para cá, então a gente é mais ou menos por aí, tá? Ainda dos fundamentos litúrgicos. Então, os banhos de erva, eles promovem a irradiação, neutralização ou a purificação das energias. Cada erva tem seu campo de ação específico. Cada erva tem seu campo de atuação específico. Então, cada uma vai atuar aí no nosso campo magnético, vai atuar aí no nosso corpo, tá? Promovendo aquilo que é necessário. Ainda mais quando a entidade que está ali orientando. Quando ela está orientando, ela com certeza está cuidando ali daquele momento do banho, tá? Existia um mito que as pessoas não poderiam jogar o banho na cabeça. Isso existe até hoje, as pessoas fala-se muito nisso até hoje. Isso é mito, mas por que isso surgiu? Existem algumas ervas que são agressivas. Se a gente colocar ela nos nossos olhos, boca, né, a gente pode ter algumas reações alérgicas. Então,
isso é uma das causas que muitas pessoas falavam aí que o banho não pode ser jogado na cabeça. Outra coisa, você é filho de determinado orixá, então você não pode jogar o banho na cabeça, porque senão vai ter essa quizila aí, essa coisa energética. Mas a gente está na Umbanda não tem quizila, então não tem problema jogar o banho de erva na cabeça. Mas se a pessoa não sente segurança para jogar na cabeça, não joga, porque vai dar problema. Congá, ele é o coração do terreiro. Ele é o lugar que é capaz de armazenar os fluidos, né? E também ele libera as energias. Quando o Congá é construído no plano físico, ele também é construído no plano astral, tá? Então a gente tem a pemba, né? Que é aquele como se fosse um giz. Ele é sagrado. Quando você compra ele na loja, ele é só um giz. A partir do momento que a entidade consagra e vai utilizar, aí ele é sagrado, tá? Então, a gente utiliza a pemba para buscar os pontos, tá? E para marcar uma infinidade aí de pontos e símbolos que vão firmar o fluido ali. Então, os pontos são riscados no chão, em tábuas. Isso serve para ver a linha, né, que representa a entidade, a identificação, enfim, e qual energia que está sendo trabalhada. Então, é de acordo com os elementos que são colocados no ponto que a gente tem essas respostas, tá? A roupa branca. O fundamento da Umbanda é roupa branca. Por quê? Porque o branco, além de ser aí a cor que reflete, né? E se você juntar todas as cores, você tem um branco. Ela transmite essa sensação de limpeza e serenidade. Mas o que eu mais gosto da roupa branca é essa questão de onde está todo mundo de branco, as diferenças são deixadas de lado. Então todo mundo é igual. Então quando a gente está de pés descalços no chão, deixando essa energia passar com a roupa branca, não tem mais a pessoa que tem graduação, que tem recurso financeiro, que não tem, a pessoa que tem sexualidade, que não tem, a pessoa não tem, só tem uma pessoa, só tem um ser humano de branco que está ali igual para prestar o bem, a caridade, o seu serviço, enfim. Quando a gente começa a alimentar essa questão das roupas, quem tem maior poder aquisitivo aparece mais, fica com a roupa mais bonita, não é? O pessoal que já frequentou terreiros que tem sabe disso, né? E aí a pessoa que não tem condição de arrumar a roupa, de fazer a roupa, como é que ela fica, né? Então não tem que ter diferença. A roupa branca, ela tem que estar limpa, ela tem que ser branca e só. Não precisa ter enfeite, não precisa ter nada disso. Quem já viu, né, outras vertentes, isso se torna uma questão assim, um empecilho mesmo para o crescimento das pessoas, porque fica uma vaidade muito grande, né? Eu tenho essa roupa de não sei quanto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Tal adereço, tal adereço. Então a gente trabalha com o mínimo possível de elementos, tá? O mínimo, porque as entidades não precisam. Então a gente trabalha com o mínimo possível, né? Fundamentos estruturais. Então a Umbanda, para que a Umbanda possa acontecer, a gente precisa ter um lugar, a gente precisa ter um teto, né? Umas paredes assim para proteger a gente do frio, da chuva, do vento. Pode ser fixo ou provisório. Tem diferença quando o lugar é fixo. Existe aí vários fundamentos que são colocados quando você vai construir o terreiro. O ideal é que o terreiro nasça, que exista um ponto onde possa ser construído, mas enquanto não tem esse ponto, precisa ter um lugar, precisa ter um congá, né? E precisa ter uma tronqueira, que é o ponto de força dos Exus e das Pombagiras. Esses são os fundamentos básicos, estruturais, para que se possa ter um terreiro, tá? Assim,
estão abertas as portas de um terreiro de Umbanda. As portas de um terreiro são os braços de Jesus. Não perguntamos se vão acreditar ou continuar a frequentar, mas naquele momento estão abertas as sagradas portas de um terreiro de Umbanda. Então a nossa missão não é converter ninguém, não é agregar fiéis, a nossa missão não é essa. A nossa missão é simplesmente trabalhar e servir, fazer o bem, fazer a caridade, se doar e aprender um pouquinho, tá? As considerações finais. A vivência da Umbanda visa o aperfeiçoamento dos seres, sendo assim a busca incessante pelo melhoramento de caráter e a conexão com Deus através da natureza. Dessa maneira, o autoconhecimento é essencial para que se possa ter acesso aos níveis superiores de consciência. Então a gente deve abandonar a crença infantilizada que tudo pode ser realizado através da magia. A grande magia da Umbanda é a transformação diária em seres melhores. Essa é a grande magia da Umbanda. Gratidão a todos vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem falar. Se eu souber responder, estarei aqui. Tem que ter para a pombagira e para o vertigo. Por que existe isso? Por que tem que ter a tronqueira? Porque a tronqueira é o ponto. Os Exus e as pombagiras, eles são os guardiões do terreiro, né? Então, quando a gente vai abrir uma gira, por exemplo, 24 horas antes, os trabalhos já começam no plano astral. Essas energias já começam a ser movimentadas. Quando o terreiro tem uma boa firmeza e um bom propósito, um quarteirão inteiro, ele é feito uma proteção. É como se fossem realmente soldados, entende? Então, não vai passar aqui um espírito que não deva passar, entende? Todos os espíritos que entram aí é porque eles tiveram a permissão dos guardiões para poder entrar. Por isso que precisa ter essa tronqueira, por isso que precisa ter esse ponto de força dos guardiões firmados ali, com elementos que eles possam utilizar para repelir esses espíritos ou para deixá-los entrar. Mas, por exemplo, você imagina que a gente está fazendo um trabalho aqui e chegou uma pessoa muito alterada. Ela está bêbada, por exemplo. Ou ela está em abstinência, melhor, ela está em abstinência. E ela está muito alterada. Se você der um pouquinho de cachaça para ela, ela acalma. Não é assim? Então, esses elementos, eles são utilizados para que esses espíritos, eles se acalmem, tá? Então, é mito que se a pessoa chegou ali, começou a tremer, o espírito sabe, ele entrou, ele já teve permissão para entrar, ele sabe que a hora dele vai chegar, entende? Então, é por isso que precisa ter esse ponto de força, tá? Porque é uma segurança realmente que é feita, é uma segurança mesmo que precisa ter, porque não dá para você abrir e deixar tudo quanto é coisa passar, né? Existe até um ponto que fala, né? Exu tranca ruas, abre o terreiro e tranca a rua. Então, assim, os guardiões, eles abrem o terreiro e naquele momento fecha a porta da rua, tá? E aí quem já tinha que estar aqui, tá, e quem não tinha fica pra fora. E existia, né, Deus, Olorum, que era a criação, o princípio de tudo. E dessa explosão de Deus, desse amor de Deus, se manifestou a vida na Terra. E aí foi criada, tem uma gênese em Yorubá, depois eu te mando, tá? Eu não vou lembrar exatamente como é, mas em suma, em resumo é isso. Porque se você pegar, igual você falou, da versão católica, se você pegar as várias vertentes religiosas que existem no mundo afora, elas são muito similares. Elas falam que não tinha nada e do nada aí, né, Deus
se explodiu, se criou, e aí as coisas aconteceram e se criaram. E a gente acredita que a gente está aqui, mas a nossa missão é voltar ao todo, entendeu? É um dia voltar para Deus. Não que a gente vai viver no céu dos católicos. Quem sabe se a gente for bonzinho em Aruanda. Mas é algo nesse sentido, tá? É muito próximo, é muito familiar. É uma visão assim que Deus criou realmente tudo e todas as coisas. E por isso tudo e todas as coisas merecem o respeito e merecem estar aqui. Agradecer pela oportunidade, pela paciência de vocês, de estarem ouvindo. Por que eu pensei em falar um pouquinho da história e das outras religiões? Porque a gente precisa conhecer aquilo que veio antes, para poder compreender a nossa religião, que é tão nova, que existe aí uma infinidade de coisas falando a respeito, né? Então, a gente precisa compreender o antes para poder vivenciar bem o agora, tá? Se alguém quiser conversar, enfim, falar alguma coisa depois, eu vou estar aqui, vou estar à disposição. Peço ajuda do pessoal no café, né? Que todo mundo possa lá tomar o seu café, sentir à vontade e até a próxima, se Deus quiser. Criar um pouquinho, né? Ficar puxando e bordando. Uma panela, né? É broa. Eu deixei o prato pra deixar a peneira depois pra não ficar. Tá. Não, eu acho que eu vou pôr O negócio que eu faço. Não, foi só pra... Vamos fazer esse momento de pura gratidão. Saravá Umbanda! Saravá!